Eu me incomodo que o Novo Testamento use Abraão, Isaac e Jacó, porque, para mim, quando eu leio a história de Abraão, Isaac e Jacó, eu não vejo Jesus. Vamos lá, eu não consigo aceitar as suas palavras quando você diz que o cristão não deve nada para o Velho Testamento. Outros não, né? Outros entenderam que o judaísmo e cristianismo eram a mesma coisa, porque o Antigo Testamento e o Novo são um só. Prepare-se para um confronto teológico que promete sacudir suas convicções. De um lado, o pastor Tassos Licurgo, defendendo fé cristã à luz do Novo Testamento. Do outro, o rabino Misha Gamerma, trazendo à tona a visão das escrituras judaicas. Uma verdadeira batalha de argumentos, revelações e interpretações bíblicas que vai além da religião, que toca o coração da fé, da história e da verdade. Não assista apenas por curiosidade. Assista com o coração aberto e sede por discernimento. Quem está com a verdade? Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe essa conversa que pode transformar sua forma de ver as Escrituras. Para mim, nada nas Escrituras cristãs bate com o Tanakh. Principalmente quando Jesus vem e diz: o homem é o senhor do Shabat. Quando na Torá fica claro que o Shabat é um dos 10 mandamentos e somente a Torá oral, a Torá rabínica, que Jesus foi criticado pela Torá oral, pela Torá dos nossos sábios. Somente lá está escrito que se uma pessoa tem um problema de saúde, então a saúde dela vem em primeiro lugar antes do Shabat. Então Jesus não poderia vir falar uma nova Bíblia, né, numa Brita Hadashah, o homem é o senhor do Shabat, a não ser que ele tivesse embasado na Torá oral, mas é a mesma Torá oral que refuta ele. Então, essa é uma frase para mim que apresenta muita inconsistência com o judaísmo. E também uma outra frase ninguém vai ao pai senão ao filho. Em nenhum momento da história judaica alguém precisou de uma intermediação para chegar ao pai. Todo mundo chegou ao pai. Moisés chegou ao pai, os profetas vinham diretamente ao pai, não existia uma intermediação. Fica claro também nas cartas de Paulo que Jesus era um intermediador. E na religião judaica, intermediação esbarra em idolatria. Portanto, para mim, nas escrituras, as escrituras cristãs estão totalmente em desacordo com o Tanakh. Vamos lá, Tassos, vou fazer a mesma pergunta. A teologia cristã está em acordo ou desacordo com as escrituras judaicas? Antes de colocar o ponto, eu só chamo a atenção um detalhe muito importante que o Rabino falou. Jesus de Nazaré nunca disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, as Escrituras dizem, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso porque Jesus não é intermediador, Jesus é o próprio Deus encarnado. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, as Escrituras dizem: no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, esse Logos, as Escrituras dizem, toma carne e tabernacula entre nós. Então Jesus ele não é um profeta, ele é o cumprimento das profecias, é o Logos sobre o qual a filosofia grega se debruçava durante séculos e séculos, que encarna e vem entre nós. Jesus não é, no cristianismo, um intermediário entre o homem e Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Isso é cristianismo, que diferencia o cristianismo das outras visões de mundo. No que diz respeito ao tema, em especial, eu diria que Jesus é a chave interpretativa de todo o Antigo Testamento. E eu peço licença para me referir a Tanakh por Antigo Testamento, assim que nós falamos das Escrituras do Antigo Testamento, embora tenha 39 livros, é uma divisão maior, que traz, inclusive, uma correspondência muito interessante com o livro de Isaías. A Bíblia são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores, 31 dos 40 autores escreveram o 39 do Antigo Testamento e 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo. Então são 66 livros das Escrituras, que nós olhamos para Isaías, são 66 capítulos. E é interessante, se nós olharmos os 39 primeiros capítulos de Isaías, fala exatamente da libertação da nação de Israel dos outros povos. E quando nós entramos no capítulo subsequente ao 39º, que representaria o início do Novo Testamento, o título é O Senhor Vem. Então, até mesmo nessa divisão, você tem uma correlação imediata do Antigo Testamento com as Escrituras, sem falar de outros temas. Por exemplo, no dia da queda, está em Gênesis 3, Gênesis 1, Gênesis 2, é uma comunhão muito boa entre o homem e Deus. Em Gênesis 3 tem a queda. Em Gênesis 3, no capítulo 3, no verso 21, as Escrituras dizem que o Senhor veio e vestiu de pele Adão e sua mulher.
Então, isso daí é uma passagem muito interessante, mas se nós olharmos pela lente interpretativa de Jesus de Nazaré, toma uma dimensão muito maior, muito mais profunda, muito mais bela, porque nós estamos vendo ali que o que houve ali foi um sacrifício animal, aquelas peles não eram artificiais. Então, Adão e Eva, em Gênesis 3:21, ficou estupefato, boquiaberto, impressionado, diante do sacrifício de um animal, que aponta já ali no dia da queda para a realização plena desse sacrifício, que é quando Deus vem como Cordeiro perfeito para morrer em nosso lugar. Então, todas as passagens do Antigo Testamento, e nós podemos falar sobre elas, podem ser interpretadas de forma mais plena, mais bela e mais profunda pela lente interpretativa, ou, se o senhor me permite, pela lente hermenêutica, que é Jesus Cristo. Ok. Mirra. Ficou de você me responder. Eu, nessa questão de intermediador, Paulo sim escreve nas cartas intermediador, que Jesus é intermediador. É que eu não sou especialista de Novo Testamento, mas já li. E sim, Paulo deixa claro que Jesus é um intermediador, que para nós da religião judaica é um problema. Você não pode intermediar. Nós falamos diretamente com Deus. Então, para mim, isso é uma questão de sustentabilidade numa religião. E a questão do o homem é o senhor do Shabat. Isso não dá para dizer que o homem é o senhor do Shabat. Isso é 10 mandamentos. Como que o cristianismo explica o homem é o senhor do Shabat? Você vê outras alternativas que eu estou dizendo em relação. O que eu estou falando que Jesus é a chave interpretativa do Antigo Testamento. O tema do debate é: o Novo Testamento, a teologia cristã, está de acordo com o Antigo Testamento? O que eu estou lhe mostrando é que o Novo Testamento não só está de acordo, como dá ao Antigo Testamento uma profundidade, beleza e amplitude maior, que é inimaginável se nós não olharmos para o Antigo Testamento pela lente do Novo Testamento. Esse é o tema. Se formos para Noé, por exemplo, o exemplo de Noé. A segunda epístola de Pedro fala que Noé é o primeiro pregador. Então nós podemos entender a história de Noé, né? Lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 11, inclusive, diz que Deus julgou a maldade do mundo porque estava cheia de violência. Aliás, em hebraico... Hamas. Hamas, é. E estava cheia de Hamas e Deus julgou a maldade do mundo. E como é esse julgamento? É o seguinte: Noé passa a proclamar para a humanidade o seguinte: olhe, Deus julgará a maldade do mundo, mas para que você não seja destruído juntamente com o julgamento que eu farei da maldade do mundo, aqui está a saída. Você deve estar na arca. Aqueles que estiveram na arca estavam a salvo da destruição decorrente do julgamento que Deus fez da maldade do mundo. É interessante que o Novo Testamento, quando olha para isso, diz: olha, nós somos Noés da contemporaneidade e Jesus é a nossa arca. O apóstolo Paulo, ele se refere dessa forma a Cristo, e isso me chama a atenção, porque nós aprendemos no cristianismo que Jesus está em nós, mas o apóstolo Paulo diz: nós estamos também em Cristo, fazendo uma alusão direta à expressão da arca. A arca é um trailer para o filme completo, perfeito, belo e pleno que se dá em Jesus Cristo, e assim em diversas partes do Antigo Testamento. Bom, eu me apego às várias cartas de Paulo que ele fala Deus e Jesus Cristo, quer dizer, na visão dele, para mim, não é Deus e Jesus são duas coisas, e os próprios profetas, Oséias 11:9 fala Ani Kiel Veloish. Deus eu sou Deus, eu não sou homem. Aqui, o fato de fazer um homem, ele encarnou Deus, para nós isso é idolatria. Quer dizer, nós judeus vemos que mesmo cristãos evangélicos, que não servem imagens, não servem estátuas, se você acredita que o Deus pode encarnar em formato de pessoa, também é idolatria, porque Deus não é homem. Então as escrituras não podem estar com as escrituras. Deus fala: eu sou único nos 10 testamentos, eu não posso vir em formato de homem. Oséias falou isso, 11:9, tem aí, Oséias, Ani. Eu sou Deus, não homem. Eu sou Deus e não sou homem. Então assim, e eu acho que até Paulo, eu não li todas as cartas de Paulo, mas Paulo toda hora fala, pode ver, quais foram as primeiras cartas de cá? Vocês sabem melhor do que eu. Coríntios, tal. Deus e Jesus. Mas se Deus é Jesus, por que ele falava desse jeito? Rabino, se o argumento que o senhor coloca é de criticar a idolatria, nós estamos juntos. Nós somos radicalmente contra a idolatria. Certo. A idolatria não é de Deus, não é correto, nós estamos radicalmente contra isso. Jesus, eu digo, pode ser louvado, adorado, porque ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. Se você olhar em João, no capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus.
Esse no princípio não está aí por acaso, porque essa biografia de Jesus coloca o Logos, que é Jesus, conforme nós já vimos em João 1,14, lá em Gênesis 1,1. Porque em Gênesis 1,1, que é Bereshit, o primeiro verso de Gênesis é: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Jesus, ele nem vem a aparecer no Novo Testamento. Para nós cristãos, Jesus já está antes da criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, é diferente de todos os nascimentos de todas as demais pessoas. Porque Jesus não passa a existir na concepção. Ele existe antes da criação do universo. E por isso que idolatrar, adorar, louvar Jesus não é idolatria. Porque Jesus é o Deus encarnado. Então vamos fazer essa distinção, né? Tá bom. Mas eu queria que você me explicasse um fenômeno. Existe um fenômeno que esses que acreditam em Jesus, e quando Jesus nasceu, ele não era Deus. Ninguém falava que ele era Deus. Ele era um menino especial, ele foi revelado como um Messias. Aliás, no começo nem podia falar, nunca entendo isso também. No começo ele fala, guardem segredo, guardem segredo. Então ele primeiro era um Messias. Nunca falavam que Jesus, quando ele nasceu, ele era filho de uma virgem concebido por Deus. Isso veio 50 anos depois. E 300 anos depois, nasce um Jesus Deus. O que eu vejo? Uma idolatria começa pequena. 300 anos? Não entendi o 300 anos. Ele está falando do Concílio de Nicéia. Nicéia. Então, assim, que quando Jesus nasceu, ele não era chamado Deus. Ele era chamado Messias. Passa um tempo depois, ele é chamado o filho da virgem, que isso nunca foi falado quando ele estava vivo. Passa mais uns séculos e ele vira Deus. Aonde eu quero chegar? Uma idolatria começa pequena. Eu sim acho que isso é idolatria. Por quê? Ela começa pequena até o ponto que o próprio humano vira Deus. E aonde eu quero chegar? Como você me explica esse fenômeno que tantas pessoas adoram Jesus e uns acreditam que ele é o próprio Deus de Bereshit? Outros acreditam, não, ele não é Deus Pai, ele é Deus Filho. Outros acreditam, não, ele é uma trindade. Então fica muito complicado, é tudo embaixo de uma mesma pessoa. Que na minha visão é que quando uma pessoa vem e desvirtua dos caminhos do Velho, do Único Testamento, ele abre margens para pessoas acharem, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu faço parte de uma trindade, tudo tal. Como se me explica isso, que o mesmo Jesus consegue criar protestantes e católicos? Não bate isso para mim. Jesus não criou nem protestantes e Jesus não criou nem católicos. Jesus criou o caminho da salvação. Ele, por ser Deus, ele sendo filho de Deus, ele se fez filho dos homens para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então, na teologia cristã, é tão importante o fato dele ser Deus quanto o fato dele ser homem. Ele ingressou no mundo, tabernaculou entre nós, encarnou e veio a residir, morar entre nós, como homem, para que pudesse, executando de maneira plena o que Gênesis 3:21, que começou ali, e também tudo mais, né? Você vai pegar Levítico 16 e todos os elementos sacrificiais que o judeu tanto praticou, ele veio para realizar isso de forma plena. Lá em Êxodo, no capítulo 6, no verso 6 e 7, que é muito caro para o judeu, há 4 promessas ali. A primeira promessa é libertar das cargas da escravidão do Egito. A segunda promessa é libertar da própria escravidão. A terceira promessa, ele usa o verbo Gaal, que é um dos verbos mais relevantes e importantes das Escrituras. Belíssimo verbo, né, usado muito no livro de Ruth, que diz, vos resgatarei. Isso lá para Moisés em Êxodo, mas vos resgatarei com braço estendido na cruz, em poderosos atos de julgamento. Então veja que já para Moisés em Êxodo... Mas onde tem cruz lá em Êxodo? Em poderosos atos de julgamento, tem isso. Poderosos atos de juízo. Na história eu estou interpretando que é a cruz, porque na história da humanidade, o evento em que houve o maior fato de julgamento, o maior elemento de julgamento da história da humanidade é a cruz, que é quando a linha da justiça cruza a linha do amor. Então a terceira promessa é essa, e a quarta promessa está em Êxodo 6:7, quando ele diz que se tornará, né, teremos um só Deus e um só povo. Então quando nós vemos essas 4 promessas, Jesus, para cumprir essas promessas de forma plena, não que Deus não as tenha cumprido em Moisés, mas Deus as cumpriu de forma plena, profunda e bela em Jesus sendo homem. Porque quando Jesus vem como homem e morre em nosso lugar, ele nos resgata. Ele nos resgata. Interessantemente, Rabino, isso é uma situação muito interessante, que ele não só resgata, como ele mantém a tradição
coleção Mishnah, no livro Pesaim, no capítulo 10, no verso 1, celebra o cumprimento de cada uma dessas promessas com um cálice. Então você tem no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 22, do verso 14 em diante, você tem a celebração da última Páscoa por Jesus, que foi o elemento que Jesus selecionou e escolheu para os últimos momentos da vida dele, foi celebrar a Páscoa e depois orar sozinho em Getsemane. E lá está escrito pão, não matzá. Mas você veja bem que lá em Lucas ele primeiro celebra com um vinho, um cálice de vinho, fazendo referência à primeira promessa, que é libertar não da escravidão, mas das cargas decorrentes da condição de escravo. Na segunda promessa, no segundo vinho, que é uma libertação muito mais profunda, que não é apenas libertar das cargas decorrentes da escravidão, mas libertar da própria servidão, da própria escravidão. Lá em Lucas registra Jesus dizendo: esse é o cálice da nova aliança. E a terceira promessa que Jesus consegue na cruz, que é Gaal. O que é Gaal? É Deus dizer assim: eu pagarei o preço que for necessário para comprar você de volta para mim, você que já era meu e foi alienado a outrem. Fazendo uma analogia perfeita com a questão das terras no livro de Ruth, por exemplo. Então Jesus vai e paga o preço que é necessário para comprar de volta para si o que já era dele e foi alienado a outrem. E é muito interessante, isso aí é um fato muito curioso, que nós fomos para outra biografia de Jesus, que é o Evangelho de João. João, no capítulo 19, no verso 28, Jesus diz uma coisa lá nos últimos momentos da vida dele que eu nunca entendia, porque ele diz assim: para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Ele podia até estar com sede mesmo, mas as Escrituras não dizem que ele disse tenho sede porque estava com sede. A causa de Jesus ter dito tenho sede, de acordo com o biógrafo João, foi para que a Escritura se cumprisse. E o verso subsequente a isso que eu falei o verso de João 19, no verso 28, o subsequente, que é 19, 29, diz que aquela história que havia lá uma vasilha de vinagre e colocaram uma esponja, vinagre do francês, vinagre, que é vinho agre, vinho azedo. Havia uma vasilha de vinho azedo, colocaram uma esponja no vinho azedo e levaram à boca de Jesus. E as Escrituras deixam claro: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Então veja bem que não só na cruz, que é a expressão genuína, profunda e mais bela da promessa feita, da terceira promessa feita de Êxodo 6,6, ao cumprimento ali na cruz, mas Jesus também mantém a tradição judaica. Jesus é o judeu mais puro que houve. Okay. Jesus, no Sermão do Monte, eu preciso de uma explicação assim. Você falou de Êxodo, eu não posso concordar porque isso é tudo totalmente interpretativo. Em Êxodo não tem escrito nada de cruz. Mas assim, quando você vem falar para mim da Páscoa, dessas linguagens, tudo tal, que é uma interpretação sua, seria uma Torá oral que você está explicando o Novo Testamento para encaixar no Velho Testamento. Lá está escrito que ele comeu pão. E o Novo Testamento não teria problema em dizer que ele comeu matzá. Qual seria o problema de escrever matzá? Ele comeu pão, e comer pão na época de Pêssach é um pecado gravíssimo que gera o pecado de careta que está na Torá, que é um dos piores castigos que uma pessoa pode ter. Como pode ser que Jesus então comeu pão? É que o Novo Testamento é grego, né? Em hebraico, matzá, lechem, são palavras diferentes. Certo. Que é tudo pão, mas um é ser fermento, não sei o que lá. No grego, não tem essa diferença do fermento. Então, dizer pão lá no texto grego nem sempre significa que tinha fermento. Em grego a palavra polissêmica. Porque como a cultura judaica não podia ter fermento em casa uma semana antes, é bem provável que aquele pão fosse sem fermento. Só que o grego não favorece porque o texto grego não faz essa diferença por causa do fermento. A mesma palavra se refere a pão com e sem fermento. Em grego. Em grego. Então não há contradição nessa situação, portanto... Vamos lá, Mirra. Fala mais aí, você está falando pouco. Não, eu tenho outra pergunta. Vocês acreditam que Jesus é como se fosse uma oferenda, ele veio para expiar os nossos pecados, que para nós isso não existe um ser humano, ele é um bode que expia os nossos pecados, isso não consta para nós no Tanakh. E o que eu não entendo é que Jesus provavelmente morreu no ano 30 ou 33, e aí eu não sei precisar, acho que ninguém saberia precisar exatamente que ano ele morreu, e a casa de Deus caiu no ano 70. Eu pergunto, se Jesus é o sacrifício final que vai redimir toda a humanidade, por que a casa de Deus não caiu no ano 30 ou 33, e por que ainda continuaram fazendo oferendas
até a queda da casa de Deus. Afinal, ele foi a última oferenda. Porque o templo no cristianismo passou a ser Jesus. Só veja bem que a primeira frase do Evangelho de Mateus é genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. O que a genealogia está dizendo é que aquela pessoa que será biografado, o Novo Testamento começa com 4 biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo. Então a primeira biografia, o biografado é Jesus, todas as 4. Mas na primeira biografia, a primeira informação que nós temos é filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão é porque aquela promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12, não é? Que por um seu descendente todos os povos seriam abençoados, é realizada ali em Jesus, não foi em Isaac, não foi em Jacó, foi naquele por meio de quem todos os povos da terra serão abençoados. Mas o que eu vou lhe responder agora é com a outra informação, quando ele diz filho de Davi. Filho de Davi está dizendo o seguinte, aquela promessa feita na época dos reis, de que Davi teria um descendente que construiria um templo, todos interpretam ali como Salomão. Mas acontece que lá no texto de Reis está uma característica deste templo que tira o templo de Salomão como aquele que cumpre essa promessa. Porque as escrituras dizem, um templo cujo trono durará para sempre. Então, quando Jesus vem, o templo se torna desnecessário. Então, porque ele é o sacrifício perfeito. 30? Porque o ano nunca... Ele mesmo falou, não falou para Pilatos, Pôncio, Pilatos, aí 3 dias isso aí vai cair. Ele falou isso. Porque o templo era ele. O templo passou a ser ele. Por isso que o templo a que ele se referia em Pilatos, olha que interessante, isso responde sua dúvida diretamente. O templo a que ele se referia em Pilatos não foi o templo construído por Salomão, era outro templo. Era ele. Ele estava falando sobre si próprio. Se de fato ele estivesse falando sobre o templo construído por Salomão, com o material reunido pelo pai dele, Davi, que é uma história muito bonita de humildade de Davi. Se fosse aquilo ali, haveria uma contradição. Como o templo era ele, não houve contradição. Foi destruído em 3 dias e depois Deus o ressuscitou. E a ressurreição, me permita só dizer isso, porque a ressurreição é central, é visceral no cristianismo. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 14, diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. É muito metafórico a maneira como você interpreta o Novo Testamento, né? Porque tem coisas que dá para dizer que, nas parábolas de Jesus, dá para dizer que são metáforas, mas tem coisas que ele falou assim, claramente. Por exemplo, ele fala para os seus discípulos que haverão daqui esses que verão a minha segunda vinda. Nenhum deles viu a segunda vinda dele. Você vai ter que de novo cair numa metáfora. Essas coisas, para mim, só mostram como ele não estava alinhado com os textos, com as profecias. Se ele é um profeta, ele é Deus, ele sabe tudo, e ele fala, haverão aqui dos meus discípulos que vão ver a minha vinda, cadê essa segunda vinda dele? Não viram, todos morreram. O que nós temos que estabelecer é o seguinte, o senhor trouxe várias objeções as quais foram respondidas, e a gente está pulando de objeção em objeção, em objeção, em objeção. O que eu estou lhe mostrando é que há no Novo Testamento uma completude perfeita do Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são um só livro, um só Deus. Os 66 livros das Escrituras são todos os livros da graça, é o mesmo Deus. É este Deus que encarna, isso é cristianismo, o Deus que encarna na pessoa de Jesus Cristo. Então eu creio que uma metodologia proveitosa para o debate não seria ficar pulando de objeção, responde, objeção, responde. O que eu estou lhe mostrando é que o Novo Testamento, ele dá a teologia cristã, dá ao Antigo Testamento uma amplitude muito maior, muito mais bela, muito mais profunda. É isso que nós estamos vendo. Mas essas objeções que eu estou te trazendo é para te mostrar exatamente que o Novo Testamento está desalinhado com o Velho. Se você me diz que o Novo Testamento é profético, e se você concorda que as profecias dos profetas do Velho Testamento são profecias, o Zacarias então deveria dizer que no fim das eras todo mundo vai segurar na mão nas roupas de cristãos. Mas está escrito lá no texto que no fim dos tempos todos os povos vão segurar nas roupas dos judeus, porque vão ver que o Deus dos judeus é o Deus da humanidade. O Deus dos judeus não é Jesus. O Deus dos judeus para nós é o Deus dos 10 mandamentos, que não tinha lá de divisões. Então essas que você está chamando de objeções, na verdade eu estou me atentando ao tema. O Novo Testamento está desalinhado com o Velho Testamento. Você também concorda que o Velho Testamento são profecias eternas
E poderia muito bem estar escrito lá em Zacarias que o mundo inteiro vai se apegar à roupa de cristãos. Mas não está escrito, está roupas de judeus. Você conhece esse versículo? O Deus... Não, desculpe, o senhor quer completar? Só quer dizer que o Deus dos judeus é o Deus dos cristãos. Não é. Não é na sua interpretação. Mas o que o Novo Testamento diz, o que o texto do Novo Testamento diz é que é o Deus dos judeus que vem em carne entre nós. Agora, nunca houve para os judeus, segundo o nosso entendimento, uma promessa de salvação específica. Os judeus foram escolhidos como povo para apresentar Deus ao mundo. E se o senhor me pergunta, eu acredito que até hoje Deus sustenta Israel. Sim. Mas isso não tem a ver com salvação. O Deus de Israel, ele vem para cá, encarna para ser sacrifício em nosso lugar. Aliás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 11, já que o senhor está falando como é que vai ser o futuro, diz que nós virão pessoas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e nós nos sentaremos à mesa. Sabe com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Como é que não é o mesmo Deus? Se o Novo Testamento está dizendo isso, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, inclusive do Antigo Testamento, os patriarcas que colocaram sua fé no Messias que vinha no futuro, assim como aqueles que hoje colocam sua fé no Messias que veio no passado, sentarão à mesa. E é nesse momento de sentar à mesa que haverá o cumprimento da promessa de Êxodo 6:7. O que nós cristãos chamamos as bodas do Cordeiro.